Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Direito ao Ponto, programa da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Fundação Paulo Jackson TV e Rádio Alba, produzido nesse momento nos estúdios da Rádio Alba e transmitido pela TV Alba para mais de 200 municípios da nossa Bahia. O Direito ao Ponto de hoje recebe o ex-presidente da OAB Bahia e ex-vice-presidente da OAB Nacional e atual conselheiro federal da OAB Bahia, Dr. Luiz Viana. E no programa de hoje vamos debater o artigo escrito por ele para o Congresso Estadual da Advocacia Baiana, O Futuro Não Está Escrito em Lugar Nenhum, que traz uma importante reflexão sobre a classe e o futuro da profissão. Nada mais justo do que começar essa entrevista dizendo que eu li o artigo, reli, lhe confesso, e reli novamente. E esse entendimento que você tem sobre esse futuro não está escrito em lugar algum é algo que cabe àquela pergunta clichê. O futuro não está escrito em lugar algum? É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essa é uma reflexão importante, porque eu tenho visto crescer no Brasil, inclusive pesquisas recentes apontam que cerca de 79% dos brasileiros consideram que Deus está no comando. E a minha tradição, que é católica, considera importante isso, né? Cristo, aliás, a Trindade, mas Cristo, sobretudo. Mas na minha tradição religiosa existe o livre-arbítrio. Então, não está escrito em lugar nenhum, quer dizer que pode estar escrito onde nós quisermos fazer. Essa é a grande sacada. Ou seja, o nosso futuro está nas nossas mãos, né? Nós temos que definir o que é que nós queremos. Essa reflexão parte a partir da sua... no artigo que você foi assistir o filme. Isso. E a partir do filme essa divagação veio de forma profunda para poder abrilhantar lá o Congresso da Advocacia Baiana. É isso mesmo, Luiz? É isso aí. Gostou do filme? Me permita. Gostei muito do filme. Vou dar um spoiler aqui. De Nolan. E eu fiz questão de colocar aí no texto uma coisa muito importante. Primeiro que o filme é uma adaptação. É uma adaptação. Da Odisseia de Homero, que é um texto de 800 anos antes de Cristo. E o cara botou em 3 horas lá, sei lá. Exatamente. Então, o filme, como filme, eu gostei muito, né? Mas não é a Odisseia de Homero, é uma adaptação. E acho muito importante também dizer que a Odisseia de Homero não é um livro de história. Odisseus não existiu. Por que eu estou dizendo isso? Rapaz, eu fiquei muito impressionado com movimentos de boicote ao filme, porque Helena é negra. Isso é um racismo assim inacreditável. Então é preciso dizer, Helena não existiu. Helena faz parte do imaginário poético. Então, colocá-la com a atriz maravilhosa, que foi considerada a mulher mais bonita do mundo há 10 anos atrás, e porque a pele dela é negra, você vai boicotar o filme, isso é de um ridículo. Então eu fiz questão de chamar essa atenção. Repara, gente, Helena não existiu, Odisseu não existiu, Menelau, tal, Penélope. Óbvio que você pode aproveitar aquela epopeia poética, inclusive que é de poesia mesmo, de Homero, para fazer reflexões sobre a sociedade daquela época, em comparação com a nossa sociedade. Eu busquei identificar algumas universalidades e destaquei, não são apenas elas, mas destaquei a morte e a violência, que está permanente na vida humana. E, sobretudo, o que me interessa é pensar o hoje, né? Pensar o presente para a gente pensar o futuro. Então, eu aproveitei a Odisseia, que tem 2.800 anos, mas não é porque é para ficar lá. É para ver o que nos aproxima e nos diferencia de lá para a gente construir o nosso futuro. Essa é a ideia básica. Qual é o atual contexto da nossa advocacia baiana e brasileira? Pois é, e a ideia foi isso, me dirigir aos meus colegas e às minhas colegas advogados e advogadas, né? Eu tenho 40 anos de advogado, como advogado, formado. Se colocar a época que eu era estagiário, tem 43. Sim. 43 anos trabalhando na área jurídica. É uma transformação, é uma revolução. Do seu tempo enquanto presidente para esses 12 anos? 14. 14 anos. Essa transformação foi mais rápida? Você conseguiu enxergar? Eu acho que foi mais rápida.
por várias razões. Uma delas pelo crescimento exponencial do número de advogados e advogadas. Eu estava vendo os números aqui. 1.600.000 advogados no Brasil, 70 mil na Bahia, né? Então, eu quando me formei há 40 anos atrás, a minha OAB é 8487. Menos de 10 mil, ou seja, quando eu me formei há 40 anos atrás, tinha menos de 10 mil advogados. Hoje tem mais de 70 mil. Ou seja, em 40 anos aumentou 700%. E não foi nos 40 anos. Eu diria que foi nesses últimos 12, 13, 14 anos. Isso explodiu. Então, o número de advogados e advogadas é uma diferença gigantesca em relação ao mercado e a diferença tecnológica, que mudou completamente. Eu, quando era estagiário, depois advogado, eu trabalhava com máquina de escrever, não era nem eletrônica. Você tinha uma Olivetti? Tinha uma Olivetti. Aquela que virava a maletinha? Isso, exatamente, virava a maletinha. Isso. Quando você errava, velho, tinha que escrever tudo de novo. Era daquela que não corrigia aí? Não corrigia. Aí depois lançaram um negócio que você botava assim, um adesivozinho e batia o branco em cima e você batia outra vez. Sim. Aí depois veio o Xerox. Quando veio o Xerox foi uma transformação positiva. Por quê? Porque você escrevia a folha, aí o advogado com quem você trabalhava corrigia e você pegava, tirava Xerox, cortava, só fazia complementar e tirava outra Xerox. Ou seja, a Xerox já foi uma mudança grande. Aí veio máquina eletrônica com a correção. Aquela IBM. Que veio rodava assim, né? Uma Aquilo foi uma revolução. Aí quando veio o computador, velho, repara, eu quando comecei a trabalhar com computador tinha um disquete desse tamanho e não era Microsoft. Então você tinha uma linguagem. Era Logic. Você tinha que aprender aquela zorra daquela linguagem para entrar no computador. E o DOS. Rapaz, exatamente. O DOS, que loucura. Aí o PC que a gente tem hoje é uma transformação. Aí alcançou tanto os advogados e advogadas individualmente, no seu trabalho cotidiano. Né? Eu, por exemplo, meu trabalho cotidiano, todos os dias, eu sou advogado contencioso, trabalho fazendo petição. Todos os dias eu trabalho no computador. Mas, rapaz, veja só, isso mudou também o judiciário, porque não mudou só a vida do advogado e do advogada, mudou o judiciário. Em alguns aspectos, muito para melhor. Então você tem hoje o PJE, que muitos advogados reclamam, mas eu trabalho com ele todos os dias. Você gosta do PJE? Eu gosto do PJE. Nossa, rapaz, é porque como eu trabalhei... como eu trabalhei numa época que quando dava assim, 5h30, vai fechar o fórum 6, 18 horas, aí você sai correndo para botar no protocolo. Cheio de processo. Mas hoje eu vou até meia-noite no meu prazo, né? Então eu posso eletronicamente fazer a minha petição. Isso é uma transformação melhor. Qual é o lado negativo disso, né? Tem um lado negativo. Isso distanciou muito os advogados dos juízes. Os juízes hoje têm pouca paciência, a maioria, né? Tem pouca paciência para atender os advogados, porque estão absolutamente assoberbados com milhares de processos, né? E você tem dificuldade de ir lá conversar com o juiz. Eu sou advogado contencioso. Tem alguns processos que você não precisa conversar com o juiz, porque processo em que você só discute número, processo em que você só discute coisas materiais, não envolve diretamente as pessoas. Mas imagina processos de família, que tem todo um sentimento humano ali envolvido, né? Amor e ódio. Sim. E que o juiz tem que olhar na cara das pessoas, sabe, para entender o que é que está acontecendo e encontrar uma solução. Então é importante que o advogado chegue lá e diz, doutor, esse caso aqui... Agora mesmo, essa semana, um colega meu entrou com uma ação em que o cliente dele está com câncer, vai morrer rapidamente, ele está pedindo ao juiz para tomar uma decisão. É completamente diferente do juiz que vai tomar uma decisão lá num caso tributário que não envolve a pessoa diretamente, entendeu? Então, assim, o lado positivo facilitou muito a vida da gente, sem dúvida, mas o lado negativo é que nós estamos tendo mais dificuldade de falar com os juízes, né? Isso é uma coisa ruim. Você falou sobre IA no seu texto. Eu vou pegar trechos do seu texto, melhor dizendo, e você fala sobre IA e uma pergunta que acaba sendo que fica ali na nuvem do texto. A advocacia vai acabar? Eu fiz de propósito essa pergunta. Você sabe que a garotada, a moçada bugou, né? O jovem que leu o seu texto deve ter dado uma bugada. Tenho certeza que quem não conhece a história deu uma bugada pesada. Eu acho que não vai acabar.
mas nós estamos em um processo de transformação profundo. Bom ou ruim? Coisas boas e coisas ruins. Mas sempre nesse Madison, assim, metade, não acho que é Madison. Eu acho que o primeiro momento é sempre mais ruim, é sempre mais negativo do que positivo. Por quê? Tecnologia desemprega. Tecnologia acaba postos de trabalho. Então nós estamos num momento, eu chamei de franjas do real. Nós estamos nas franjas do real de uma nova sociedade, que ainda não está, mas já está aparecendo em lugares, em que os postos de trabalho tradicionais vão acabar. Aquilo que eu botei no texto, quer dizer, você já tem o primeiro hospital na China sem humanos. Os humanos são os pacientes, mas não tem nenhum médico. Diz, rapaz, como é que pode? É óbvio que são para coisas simples, não é para coisa muito complexa de abrir o peito da pessoa para fazer uma cirurgia e tal, mas é a tendência. Então, na advocacia, a tecnologia está fazendo uma grande transformação, porque os postos de trabalho estão diminuindo muito. Escritórios, imagina, meu escritório sempre foi pequeno, hoje nós somos 3. Antes desse, eu tive um outro de meus amigos e irmãos, Ivan Brandi e Silvio Avelino. Silvio Avelino morreu ano passado, querido amigo, deve estar no céu, porque era uma pessoa extraordinária. Nós tínhamos, 7 advogados, 8 advogados. Então, eu sempre fui de escritórios pequenos, né? Mas eu imagino um escritório que tenha 800 advogados. Quando chega a tecnologia, agora com as IAs, nossa, ele faz o mesmo trabalho de 8. Vou lhe contar uma história. Eu era vice-presidente nacional da OAB e a parte, digamos assim, de tecnologia, de informática do Conselho Federal da OAB fica na vice-presidência. Não sei porquê, eu cheguei, eu estava lá e eu cuidei dessa área. Foi na época que eu estava lá que a gente fez a carteira da advocacia eletrônica, por exemplo. Então, é a área responsável por isso. Eu aí criei um grupo de trabalho com os presidentes das comissões que tinham alguma interface com tecnologia de informática para a gente conversar, traçar planos e tal. Então, eu reunia com o pessoal. Numa dessas reuniões, quando acabou, ficou apenas um presidente conversando comigo, o cara que presidia a comissão de Bitcoin. E aí eu disse a ele, pô, legal e tal, o seu escritório aqui em Brasília, né? Pois é. Quantas pessoas? Ele disse 33. Eu disse, olha, número cabalístico, a idade de Cristo e tal, não sei o quê. Na Bahia, um escritório com 33 advogados já é um escritório de médio para grande. Eu disse, não, advogados não. Advogados 3. 33 computadores. 30 engenheiros de computação. Eu disse, rapaz, qual é o seu trabalho? Eu disse, eu vendo informação. Ele me disse isso, olha só, há 4 anos atrás. Mais até. Ele me disse isso, eu disse, rapaz, você faz o quê? Qual é o seu trabalho como escritório de advocacia? Ele disse, Luiz, eu tenho nos meus computadores todos os processos eletrônicos do Brasil, todos, 100%. Então, se você chegar aqui e disser assim, rapaz, lá em Salvador eu fui contratado por uma empresa que teve um abarroamento de navio, um navio bateu no outro. Você vai ser autor ou réu? Eu aí vou lhe dizer qual é o melhor juiz para julgar a sua causa, se você for autor, ou qual é o melhor juiz se for o réu, e qual é a estratégia para você conseguir botar lá, que é uma estratégia jurídica. Ou seja, esse escritório tem 30, tinha, né, agora deve ter mais, engenheiros de computação fazendo uma advocacia que não existia. Não existia essa advocacia, o cara vender a informação da estratégia para fazer o processo para o melhor juiz. Então, o que eu vejo é que a tecnologia está fazendo uma transformação, na verdade, uma revolução tecnológica com impacto social. Então, tem lados positivos e tem lados negativos. Eu quero lhe dar um dado, mas deixa eu ir para o intervalo comercial, porque nosso programa é de 30 minutos, eu tenho que fazer um intervalo agora de 15. Eu volto daqui a pouco conversando com o grande presidente Luiz Viana. Eu vou chamar de presidente porque a advocacia assim o tem. E eu quero mais uma vez deixar público aqui, Luiz, que há um marco na advocacia baiana a partir da sua passagem, da sua chegada. Isso eu tenho estudado isso, estou sendo muito honesto, e sei que foi uma revolução na advocacia baiana a partir da sua chegada e a partir de então. Isso é verdade, é importante ressaltar isso publicamente para que fique marcado. E eu quero mais uma vez parabenizar você por isso. Sou seu fã. Obrigado. Tenho certeza disso. Eu acho que eu fui um líder no momento certo, mas eu não fiz isso sozinho, né? Fomos nós todos do Grupo 86 que fizemos isso. E a prova está aí. Ó. A partir da cabeça dele, da mente dele, as coisas se revolucionaram na nossa advocacia. Mas eu vou ao intervalo comercial, eu volto daqui a pouco, começando com o meu presidente, Luiz Viana,
aqui no Direito ao Ponto. A gente vai e volta já. Nos últimos anos, a Assembleia teve uma relação de independência com outros poderes. Essa atitude me representa. Depois de anos, a Assembleia adotou medidas que beneficiam os servidores. Essa atitude me representa. Nesse tempo, a Assembleia ajudou dezenas de instituições, oferecendo apoio para muitas pessoas carentes. Essa atitude também me representa. A ALBA vive um novo tempo, mais independente, produtiva e humana com a Assembleia de Carinho, Assembleia Legislativa da Bahia. Me representa. Com a Assembleia Legislativa da Bahia, os baianos têm transparência e informação na sala de casa e na palma da mão. A TV ALBA tem programas próprios, sessões ao vivo, debate dos parlamentares e muito mais. Uma grande prestação de contas na TV aberta e fechada e na internet todos os dias para os baianos. Com a TV ALBA, a Assembleia Legislativa se aproxima ainda mais da nossa gente. TV ALBA, a TV da Assembleia Legislativa da Bahia. É do povo baiano. Estamos de volta aqui com o nosso Direito ao Ponto, hoje conversando com o presidente Luiz Viana, ex-presidente da OAB Bahia, vou falar presidente e ex-vice-presidente da OAB e atual conselheiro federal da OAB Bahia. Estamos falando também, dentre muitas coisas, sobre o futuro da OAB, da nossa OAB Bahia e do texto dele, feito, está lá na OAB para quem quiser olhar, ler. O futuro não está escrito em lugar algum. Ele falava no primeiro momento sobre o número de advogados e a gente falava aqui sobre a questão de tecnologia. Só que, e eu perguntei a ele, só para contextualizar, sobre se a chegada da IA era bom, era ruim, coisas boas e coisas ruins. Mas tem um negócio que me chamou a atenção, Luiz, que é uma coisa que me preocupa. Você bota no seu texto, coloca números sobre a quantidade de advogados no país, da advocacia no país, e fala que a partir de 60 anos somos quase apenas 300 mil advogados. Isso. 300 mil advogados que talvez não tenham a capacidade, me permita os advogados e advogadas que estão nos ouvindo, ou que não tenham conhecimento detalhado sobre as novas tecnologias. E a gente está falando se a advocacia vai acabar porque o futuro é tecnológico. E aí? Eu não acho que a advocacia vai acabar, mas essa transformação que está acontecendo, tecnológica, que não é apenas na advocacia, vai exigir das pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas, como eu, um esforço maior para aprender a utilizar essas novas tecnologias. Mas é complicado, né? É complicado, não é simples. Semana passada eu fiz uma audioconferência com 2 colegas, um de Salvador e um do interior. O único que usava PJ era eu. Os outros 2 disseram, aqui no escritório eu boto alguém para fazer porque eu não consigo fazer. Não consegue fazer. Então, assim, isso a curto prazo vai significar que a advocacia dele vai sofrer um impacto gigantesco. Se ele quiser ser advogado de contencioso. Né? Tem isso também. Até pelos prazos, né? Pelos prazos e tal. Então, assim, você no outro bloco falou de IA. Sim. Né? IA, eu sei que a advocacia, hoje, doutor Hermes aqui, disse que no escritório dele ele usa 11. Imagine. 11 IAs. Eu achava que só tinha 2, Gemini e o chat GPT. Pois é. Mais de 15 aí rodando. Agora é incrível. Eu uso 2. Acho que é uma coisa assim impressionante. E, claro, não abre mão da supervisão do advogado, da advogada. Você dá um exemplo aqui para você. Um amigo meu, há 2 meses atrás, me mandou uma minuta de embargos de declaração. Um parceiro meu, não é do meu escritório, mas um parceiro querido. Ele me disse, Luiz, já fiz aí, confira aí a jurisprudência, porque foi o chat GPT que fez. Tinham 4 decisões, acórdão, jurisprudência citado. Nenhum deles era verdadeiro. Existia o processo, existia o número, existia as partes, mas o texto que criou... fictício, foi o chat. O chat GPT que criou. Então, assim, neste momento, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Entendeu? Assim, a inteligência artificial é muito boa, não tenho a menor dúvida disso. Melhorou muito a qualidade do meu trabalho, mas eu faço a revisão. Se não fizer a revisão, eu tenho o risco de acontecer isso que está acontecendo toda hora. Aí os juízes vão lá e puxam a orelha do advogado. Quando é o juiz que faz isso, nem puxam tanto. Não, aí não dá. É um tratamento diferenciado. O tratamento é diferenciado. E esse negócio de IA, você que me disse que está vendo aí as novas tecnologias, para mim é muito impressionante, né? Porque a IA aprende.
não é apenas você dar o texto e ela melhora o seu texto, podia ser só isso. Você viu lá o criador da IA, Pois você viu a reportagem essa semana? não vi não. O criador da IA, ele se pediu demissão do Google, acho que foi do Google, e disse que ele construiu um monstro. E que esse monstro vai tomar conta e vai dominar a humanidade. Palavra dele. Esse é o nosso desafio, sem dúvida, sem dúvida. Eu coloquei no meu texto, né? Eu acho que a gente tem que abraçar as tecnologias. Não tem como. Quem não fizer isso vai ficar para trás. É na sociedade, repara. Não é só na advocacia, não. É no nosso cotidiano. Quem não abraçar as tecnologias e as IAs vai ficar para trás. Eu vi essa semana passada uma entrevista com Elon Musk, ele dizendo que em 5 anos não vai mais existir aplicativo. Elon Musk é contra a IA, né? Pois é, mas ele está dizendo que não vai ter mais aplicativo. Diz que em 5 anos a IA vai ter mais informações do que todas as informações da história da humanidade. Imagina, uma loucura. Tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Vários pesquisadores estão dizendo que com os novos supercomputadores vai se encontrar uma solução para o câncer. Vacina e tal. Por quê? Porque ele trabalha com tanta informação e com tanta rapidez que vai se alcançar isso. Mas, por outro lado, o risco é você transformar os homens em máquinas, né, e substituído pelas máquinas. Acho que você é um cinéfilo também, igual a mim. Eu né? gosto. Então, o Exterminador do Futuro é algo que Pois é. está começando a ficar real. Exatamente. Pois é. É um negócio que começou a me preocupar. Pois é, exatamente. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que tentar, mesmo com esse esforço. O que eu vejo, viu, é o seguinte, repare, trabalhar com essas tecnologias, como a gente falou do PJE, Sim. é uma nova linguagem. Não é a linguagem na qual nós fomos alfabetizados. Mas é possível aprender. Precisa ter esforço, como tudo no aprendizado, precisa ter esforço. Mas eu acho que vale a pena, viu? No meu caso, especificamente, como advogado, melhorou muito a qualidade do meu trabalho. E da minha vida, portanto, né? Você falou sobre tecnofeudalismo. Você fala sobre nova sociedade que vai piorar o atual contexto e aí coloca tecnofeudalismo. É mais ou menos sobre isso? Mais ou menos. Esse cara, que é o cara que criou o termo tecnofeudalismo, ele foi ministro da Fazenda da Grécia. E ele é um pensador. Ele está dizendo o seguinte: o capitalismo tradicional já desapareceu, já tem outra coisa. Por quê? Porque o capitalismo das grandes plataformas não trabalha nem com exploração, que é a mais-valia da acumulação pela exploração do trabalho, Sim. e nem trabalha mais com lucro. É renda, entendeu? Então ele está dizendo, eu disse no meu texto, eu nem chego a tanto, mas eu vejo que está havendo uma transformação gigantesca. Se a gente pensar, repara, o neoliberalismo foi cunhado, foi essa expressão, na década de 30 do século passado. Né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa de neoliberalismo, mas eu vejo no meu cotidiano, no Brasil, não é nem na China, nem nos Estados Unidos, nem na Rússia, nem na Europa, eu vejo no meu cotidiano as coisas se transformando. A gente vê, por exemplo, a força que o sistema financeiro tem hoje, não tinha 40 anos atrás. A força que o sistema financeiro tem, o que a gente paga de juros neste país é um negócio assim. Por quê? Porque o capitalismo se transformou. Então, a grande era do capitalismo nos Estados Unidos, né? Os caras que eram donos de ferrovia, que eram donos de empresas marítimas, que eram donos... Hoje são donos de Big Tech. São donos de Big Tech, exatamente. Quer dizer, esses caras existem, mas não têm nem 1/10 do poder que tiveram um século atrás. Então, o capitalismo está se transformando e, para mim, o grande movimento do capitalismo é expande o mercado, concentra a riqueza. Expande o mercado, concentra a riqueza. Então, se você não tiver apto para participar desse movimento, você vai ser excluído completamente. Seja o que você tenha escolhido na sua vida para fazer, entendeu? Eu, por exemplo, não sou empreendedor, eu não sou um homem das atividades empresariais, sempre fui advogado. Então, minha cabeça é uma cabeça muito limitada em relação a isso. Eu admiro demais os caras que, metem a cara, constroem coisas novas, vão para cima, né? Geram emprego, renda, e a gente precisa reconhecer que esse trabalho feito pelos empresários precisa ser, digamos assim, incentivado, né? Agora, por outro lado,
com a diminuição dos postos de trabalho, a tendência é concentrar cada vez mais. Você pega as Big Techs hoje, os caras têm mais dinheiro e mais poder do que a maioria dos 193 países da ONU. Verdade. Repare, sem controle público. Que a finalidade é ganhar dinheiro, não é fazer, entendeu? Assistência social, preocupado com a cultura. Não, o cara está ali para ganhar dinheiro, tá certo. Não, o cara, não é literalmente, ele trabalha de uma forma, é um canibalismo. Exatamente. Então, não tem outro... Pois é, então isso é que eu acho que é o lado negativo. Mas, voltando ao começo, nós estamos nas franjas de uma nova sociedade. Bauman, que eu gosto muito de ler, já falecido, um As polonês... Mores Líquidos. Pois é, exatamente. Um polonês que se transferiu para a Inglaterra, e nos últimos livros ele diz o seguinte: a nossa sociedade deixou de ser uma sociedade de produtores para ser uma sociedade de consumidores. Mas a novidade atual é que os homens se tornaram mercadoria. Então, quando a gente pega o celular e entra numa rede social, nós somos a mercadoria. Entendeu? Olha a transformação que o cara faz. O cara pega, dá um 180 graus e digo, rapaz... Então, essa é a nova sociedade que a gente está vivendo e as coisas estão galopantes, né? Esse diálogo, me permita, esse diálogo jovem, moderno, você tem com seus filhos também? Você bate esse papo com seus filhos? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Meu filho mora no Rio. Sim. Então, mas é assim, quando encontra assim, tem essa coisa de, pô, meu pai, não é por aí não, meu pai, calma, meu pai. Não tem muito isso, não. Mas eles convergem no que você pensa também? Não necessariamente. É que, repara, quando a gente está junto, a conversa é uma conversa mais sobre outras coisas, entendeu? Da vida, dos problemas cotidianos e tal. Eu acho que eu sirvo de exemplo para eles, porque sempre me dediquei a vida inteira a trabalhar. Nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar. Nunca ganhei um tostão que não fosse fruto de trabalho. Mas, assim, Guilherme é médico, está no Rio. Então, quando a gente se encontra, é para matar a saudade. Entendeu? Então, assim, a gente conversa sobre coisas da vida, sobre coisas da família, sobre os nossos problemas cotidianos e tal. Eu não tive nenhum diálogo com ele sobre esse texto, por exemplo. Mas você cita ele no texto falando sobre a questão do... Olha, se você sendo médico, pelo menos você olhe nos olhos, atenda o paciente. Eu acho que isso serve para os advogados também, sabe? Mas eu acho que para o médico, né? Eu fui uma criança que tive um problema sério cardíaco com 12 anos de idade, então... Passei muitos anos indo a médico, fui para os Estados Unidos e tal. Graças a Deus, meus pais conseguiram me ajudar e eu superei completamente esse problema cardíaco. Então, eu passei um período longo da minha vida convivendo com os médicos. Os médicos da geração anterior, foram os médicos que me tratavam, olhavam no meu olho, pegavam no meu pulso, perguntavam o que é que eu estava sentindo, por que eu estava ali, como é que eu posso lhe ajudar. Com as tecnologias, isso está mudando. E se o médico não tiver atenção, ele não faz isso, sabe? Mudando ao ponto, inclusive, não sei se isso é bom, se é ruim, mas da receita vir pela impressora. Pois é. Já pronta ali. Não é mais aquela coisa de ele lembrar do que tem que fazer. É como se já tivesse pronta ali a receita do bolo. Pois é. Dor de cabeça, remédio para dor de cabeça, vitamina C, já está ali pronto. Ele bota dor de cabeça, aí aparece, ele manda imprimir. No dia que eu falei com o meu filho, que ele se formou, essa história... não vão competir com robô e tal. Eu tinha feito uma revisão abdominal aqui em Salvador, dessas que você faz todo ano e tal. Aí eu entrei, não internei no hospital, mas fui no hospital ambulatorial. Sim. Aí eu cheguei na sala, com meia luz, tinha uma auxiliar de enfermagem que me ajudou, botou o creme e tal, veio o médico. O médico fez um exame de 15 minutos, não me disse bom dia, boa tarde, boa noite, não perguntou meu nome. Aquele médico vai ser substituído por um braço mecânico que vai fazer melhor do que ele. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu disse isso ao meu filho. Rapaz, você quer ser médico. Ninguém obrigou você a querer ser médico. Olhe no olho da pessoa, pegue no pulso, pergunte o que ela precisa, porque, por enquanto, os robôs ainda não estão dando humanidade. Pode ser que daqui a 30, 50, 100 anos os robôs estejam tão evoluídos que até isso façam, mas hoje isso eles não fazem. Então a gente tem que fazer. Acho que para os advogados e advogadas serve também, sabe? As pessoas dizem que eu tenho muita paciência para ouvir, tenho mesmo. As pessoas entram no meu escritório para conversar comigo e eu tenho toda paciência para ouvir e, se eu puder, contribuir juridicamente para resolver o problema. Entendeu? Meu tempo está estourando, mas eu tenho uma pergunta aqui, que foi uma pergunta unânime no grupo que eu coloquei sobre o seu texto, todos que eu perguntei, vocês têm alguma coisa que vocês queiram que eu pergunte à presidente Luiziana?
Aí foi unânime em perguntar sim. É verdade, o tempo é um canalha? O tempo é um canalha. Essa frase é fantástica, né? Incrível. Todo mundo foi unânime. O tempo é um canalha? Rapaz, Dona Carolina Nabuco, extraordinário. Isso não é uma mulher da elite pernambucana, brasileira, já mais velha, se olha no quadro e diz: o tempo é um canalha, né? Porque o tempo é um canalha, né? Atinge a todos nós. Aí o que eu contribuí em relação a isso? Precisamos ser amigo do tempo. Porque quem fica brigando com o tempo se torna ridículo. Eu tenho colegas, eu estou com 63 anos, eu tenho colegas que andam o tempo inteiro de bermuda, mas não é que andar de bermuda seja problema, mas querendo reproduzir um comportamento de adolescência. Isso é ridículo, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Nós todos vamos envelhecer e morrer. Faz parte da nossa humanidade, o que eu destaquei aí no meu texto, né? Agora, acho também que a gente não pode se tornar ridículo. Então, eu disse em relação às IAs isso, né? Vamos abraçar as IAs, vamos ser amigo das IAs, né? Senão a gente vai ser... Porque, infelizmente, esse tempo chegou. A gente vai ser atropelado por um caminhão desgovernado. Presidente, mais uma vez eu quero agradecer sua presença aqui no nosso Direito ao Ponto da TV Alba. Só para ressaltar, nós estamos em quase 200 municípios desse estado. E eu fico feliz de poder ter você aqui. Sempre peço sua presença, mas eu sei que é muito difícil pela quantidade de alfazeres que você tem. Mas você vir aqui e poder me dar essa entrevista, para mim é uma honra, saiba disso, de verdade. Uma honra mesmo. Fica entre as minhas boas memórias de boas conversas. Que passou rápido demais. Eu tô com o tempo extrapolado, inclusive, da TV, mas a TV vai me permitir. Por isso que eu quero agradecer em nome desta casa, em nome da presidência desta casa, em nome da deputada Ivana Bastos, da minha presidente daqui da TV e Rádio Alba, jornalista Michele Gramacho. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a todos, obrigado a você. E quero dizer que é uma honra para mim vir aqui. Vamos combinar outras vezes e uma alegria com um tempo tão... O tempo é um canalha. Foi um canalha conosco hoje. Vou ficar por aqui. Um abraço para você. Até um próximo programa. Fique com Deus. Tchau. A Assembleia Legislativa da Bahia. Os baianos têm transparência e informação na sala de casa e na palma da mão. A TV Alba tem programas próprios, sessões ao vivo, debate dos parlamentares e muito mais. Uma grande prestação de contas na TV aberta e fechada e na internet todos os dias para os baianos. Com a TV Alba, a Assembleia Legislativa se aproxima ainda mais da nossa gente. TV Alba, a TV da Assembleia Legislativa da Bahia. É do povo baiano. Nos últimos anos, a Assembleia vive uma relação de harmonia e independência com outros poderes. Essa atitude me representa. Depois de anos, a Assembleia adotou medidas que beneficiam os servidores. Essa atitude me representa. Nesse tempo, a Assembleia ajudou dezenas de instituições, oferecendo apoio para muitas pessoas carentes. Essa atitude também me representa. A Alba vive um novo tempo, mais independente, produtiva e humana com a Assembleia de Carinho, Assembleia Legislativa da Bahia. Me representa.